A gente começa essa edição falando com você sobre o fato, de que o governo do Amazonas informou que o decreto que reduz a alíquota do ICMS de 25% para 18% em relação a combustíveis e outros itens deve ser publicado ainda hoje. Mas antes mesmo dessa oficialização, teve vistoria nos postos de Manaus. Ao vivo, a repórter Roberta Bindar traz as informações para a gente. Roberta, explica um pouquinho essa situação, porque o decreto não foi publicado ainda, mas já foi feita uma fiscalização em torno disso. Como é que foi essa situação aí com o PROCON? Boa noite. Exatamente, Dante. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, já passamos das 8 horas da noite e até agora o decreto não foi publicado no Diário Oficial do Estado. Agora, Dante, a gente lembra que ontem o governador do Amazonas, Wilson Lima, garantiu durante uma solenidade que o decreto sairia hoje. E o governo do Amazonas tem aí até as 11 horas e 59 minutos para fazer a publicação do decreto. Porém, de todo modo, Dante, como você já adiantou aí no estúdio, foi feita assim uma fiscalização, uma verificação do PROCON Amazonas, porque toda essa expectativa com relação à redução dessa alíquota do ICMS sobre combustíveis de 25% para 18%. E a gente já vem mostrando aqui no A Crítica Notícia que nos postos de combustíveis aqui de Manaus, a gente já percebeu algumas mudanças, redução nesse preço do litro da gasolina comum já na sexta-feira. Na sexta-feira mesmo, a gente disse aqui no A Crítica Notícia ao vivo que tinha posto vendendo a R$ 6,99. A gente lembra que a gasolina até semana passada estava a R$ 7,59 em média e hoje já tem posto vendendo a R$ 6,69. É por isso que o PROCON Amazonas resolveu fazer essa verificação em alguns postos aqui da capital amazonense, exatamente para verificar como é que está funcionando tudo isso. Se já tem distribuidora, por exemplo, repassando o produto para o posto de combustível já com esse desconto. E agora a gente vai acompanhar então a fala do PROCON Amazonas. E a gente já teve uma redução na bomba em diversos postos, mas a gente quer ter certeza de que se todo o valor dado de desconto no ICMS está sendo repassado de fato para cada consumidor. E aí tem que ser caso a caso, porque o combustível ele é vendido de acordo com o porte também do comprador, né? O comprador pode comprar, ser uma grande rede, comprar com uma quantidade maior e ter um preço melhor, e aí a redução dele vai ser melhor. E um comprador que compra um pouquinho menor, ele vai ter uma diferença no valor. Então a gente está verificando caso a caso para não ser injusto. A gente vai solicitar da direção do posto aqui as notas fiscais de entrada e confirmar o preço de venda. E em cima desse valor a gente vai fazer a diferença, é o valor do ICMS que a gente vai aferir se está sendo repassado ou não. Porque ele tem o histórico dele anterior. Bom, durante essa verificação, 4 postos aqui do bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus, foram autuados e eles deverão apresentar esses documentos junto ao PROCON Amazonas. Aproveitando esse momento, a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa aqui do estado também realizou uma verificação qualitativa e quantitativa dos combustíveis que são comercializados nos postos aqui de Manaus. Vamos acompanhar. Quantitativo para aferir se a quantidade de combustível que você solicitou está sendo entregue precisamente. Se aqueles 20 litros que você comprou estão sendo 20 litros, se aqueles 30 litros que cabem no seu carro está sendo realmente entregue. Para não ficar aquela falsa sensação de que eu acho que eu abasteci o meu tanque cheio, só que eu acho que não completou o meu tanque, entendeu? Serve para tirar essas dúvidas. Já o qualitativo, ele é um teste que ele afere a qualidade do combustível, a quantidade de álcool constante dentro da gasolina, se está de ok, tá? Se não há nenhuma adulteração na composição do combustível. E agora é claro que mesmo sem a publicação do decreto, pelo menos até agora, com essa redução aqui nas bombas dos postos de Manaus, é claro que o consumidor aprova essa redução. A gasolina estava já muito alta, né? Então é muito importante. Quanto baixar, melhor é pra gente, né? A gente que tem carro, tem que andar, trabalhar, tem que fazer tudo e dar uma economia melhor, né? A
Até agora, 20 governadores de todo o país já anunciaram que vão aderir aí a essa redução do ICMS. A gente lembra que é uma redução fiscal de 25% para 18% sobre combustíveis. Dante, agora a gente fica aqui na expectativa exatamente quanto à publicação do decreto no Diário Oficial do Estado. Eu volto com você. Tá certo, Roberta, muito obrigado. Acho que está todo mundo esperando esse decreto e até para tentar entender um pouco melhor essas coisas, né? Porque a gente estava mostrando aqui na reportagem que foi feita uma fiscalização do PROCON antes do decreto ser editado. E aí o que fica aquela pulguinha atrás da orelha para quem já está muito acostumado aí com essas situações aqui em Manaus? Saber se de fato quando houver essa publicação, porque em tese, né, nenhum posto comprou combustível mais barato, né, com menos imposto, porque o decreto ainda não foi publicado. Esse decreto, apesar de haver uma determinação federal, esse decreto precisa ser editado pelos governos dos estados, né, porque o ICMS é um imposto recolhido pelo estado. Então eu fico naquela dúvida, será que isso não pode ser também uma estratégia de baixar o preço agora, para no final, quando houver esse desconto, baixar menos do que deveria baixar? Acho que a gente está tão vacinado com tanta coisa aqui que fica preocupado nessas horas, né? Exatamente. E aí a gente está, só para explicar um pouco dessa cadeia também, eu conversei mais cedo, para a gente também checar um pouco de como é que ia realmente funcionar. Conversei com um especialista, um advogado tributarista mais cedo, ele estava me explicando que esse recolhimento ele é feito na refinaria, realmente. Mas como ele é feito na refinaria, né, boa parte do combustível que é feito aqui, que é distribuído aqui no Amazonas, é feito na refinaria aqui no Amazonas. Então, o imposto é sim sobre o estado onde a refinaria está aqui. Então, esse ICMS tem que vir a partir do decreto do estado do Amazonas. Ninguém está comprando, por exemplo, de um outro estado que já esteja praticando essa alíquota mais baixa. Ou seja, né? não tem possibilidade, nesse momento, de esses postos já estarem distribuindo nas bombas uma redução a partir dessa redução do ICMS. Porque o que fica pensando é que eles vão querer um prejuízo, e nenhum empresário vai querer um prejuízo. Com certeza. Vender mais barato do que comprou, normalmente isso não acontece. Agora, a gente fica, como você disse, na expectativa, porque aí não se sabe se vai descer mais de R$ 6,99, de R$ 6,59 para um pouco mais quando houver uma redução efetiva do ICMS, ou se eles vão realmente subir esse preço, porque é muito preocupante, a gente depende muito disso. Agora, um outro fato que é importante que a gente saiba também é que a gente está falando de uma redução em um dos combustíveis. O diesel, por exemplo, no fim das contas, quem está esperando essa redução é apenas os motoristas de carro, pessoas que dirigem carro de passeio. Agora, a gente não vai ter uma redução efetiva, por exemplo, no preço das coisas, porque tudo depende do preço do diesel, né? A distribuição, o frete é feito a partir da distribuição do diesel. Então, nesse momento, é apenas carro de passeio. Eu acho que é uma medida, inclusive, pouco eficaz justamente por esse quesito, né? E é importante que a gente diga também que agora, né, apesar de não ter sido publicado o decreto, né, o governo, inclusive, estava aguardando uma resolução lá do Congresso Nacional. Nesse momento em que a gente fala, o Congresso Nacional, os parlamentares lá, eles estão discutindo derrubar ou não os vetos, muitos vetos do governo federal, entre eles também em relação ao ICMS. Pode haver mudanças, como pode não haver, pode haver essa publicação hoje, como pode não haver, a gente só vai ter essa definição mais tarde. Só para fechar esse assunto, só para ir relembrar uma projeção que a gente trouxe ontem, inclusive numa reportagem da Tamires, inclusive, a projeção mais otimista de redução de valor de combustível é de R$ 1,26, né? Então, a gente está vendo... Baseado nos R$ 7,59, foi esse o baseado cálculo. naquele preço que estava sendo praticado antes dessa decisão. Então, a gente já está chegando bem perto disso nesse cenário sem o ICMS, por isso que sem o ICMS reduzido, por isso que é importante a gente ficar de olho aí para ver se eles vão baixar mesmo ou não. R$ 6,33. É uma boa economia, claro, mas bem longe daquilo que a gente esperava, bem longe daquilo do que a gente queria que tivesse, que cabe realmente no bolso do consumidor, né? Quer ficar por dentro de mais conteúdos como esse? É só se inscrever aqui no nosso canal. Ative as notificações e receba o melhor da TV A Crítica no seu celular.